estudantes, professoras, diretores, vice-diretoras da educação de jovens e adultos, todos bem, todos em casa e se cuidando? Nos reunimos mais uma vez, mais uma aula de língua portuguesa e vamos avançar nos nossos estudos, certo? Mas claro, como a gente já está acostumado, reflexão. Estou aguardando as reflexões de vocês, me mandem o que vocês sentiram, o que vocês receberam, o que vocês pensaram. Tá? Nossa reflexão hoje é com essa imagem aqui, ó. É a imagem dos três cegos e o elefante, certo? A gente vai ouvir, conhecer esse conto indiano. Vamos lá? Certo dia, um príncipe indiano mandou chamar um grupo de cegos de nascença e os reuniu no pátio do palácio. Ao mesmo tempo, mandou trazer um elefante e o colocou diante dos cegos. Em seguida, conduzindo-os pela mão, foi levando os cegos até o elefante para que o apalpassem. Um apalpava a barriga, outro o rabo, outro a orelha, outro a tromba, outro uma das patas. Quando todos os cegos tinham apalpado o paquiderme, o príncipe ordenou que cada um explicasse aos outros como era o elefante. Então, o que tinha palpado a barriga disse que o elefante era como uma enorme panela. O que tinha palpado o rabo, até os pelos da extremidade, discordou e disse que o elefante se parecia com uma vassoura. Nada disso interrompeu o que tinha palpado a orelha. Se alguma coisa se parece, é como um grande leque aberto. O que apalpara a tromba deu uma risada e interferiu. Vocês estão por fora. O elefante tem a forma, mas as ondulações e a flexibilidade de uma mangueira de água. Essa não, replicou o que apalpava a pauta. Ele é rígido como um poste. Os cegos se enroscaram numa discussão sem fim, cada um querendo provar que os outros estavam errados e que o certo era o que aquele dizia. Evidentemente, cada um se apoiava na sua própria experiência e não conseguia entender como os demais podiam afirmar o que diziam. O príncipe deixou-os falar para ver se chegavam a um acordo, mas quando percebeu que eram incapazes de aceitar que os outros podiam ter tido outras experiências, ordenou que se calassem. O elefante é tudo isso que vocês falaram, explicou. Tudo isso que cada um de vocês percebeu é só uma parte do elefante. Não devem negar que os outros também perceberam. Deveriam juntar as experiências de todos e tentar imaginar como a parte que cada um apalpou se une com as outras para formar esse todo que é o elefante. E aí, acharam o que dessa história? Essa história fala de um aspecto da nossa forma de ver o mundo que se chama ponto de vista. Ou seja, aquela percepção muito pessoal, muito particular que a gente tem das coisas. Ela é ruim? Ela é errada? Não. A história vem nos mostrar que ela só é uma forma de ver. Às vezes ela pode até ser tão isolada que seja equivocada, passa a ser equivocada. E aí a gente precisa abrir a nossa percepção de mundo e começar a considerar o que os outros falam, considerar o que a gente ouve, avaliar, ponderar, né? Isso não significa aceitar, não significa simplesmente, um ponto de vista eu preciso aceitar todos. Não, de jeito nenhum. Às vezes o ponto de vista do outro reforça o seu, mas às vezes o ponto de vista do outro amplia o seu. Faz com que você diga, não é que é mesmo, como foi no caso dessa história. Essa parábola do elefante e dos cegos mostra que, enquanto você estiver preso só naquela tua visão de mundo, você não vai avançar, você vai ficar com uma ideia muito limitada das coisas, muito parcial. É preciso que a gente considere as outras visões para a gente também ampliar a nossa, né? Ok? Fica a reflexão. Se vocês tiverem outras percepções, outras ideias, outras considerações sobre o que vocês entenderam, não esquece de compartilhar com a gente, tá bom? Eu fico sempre na expectativa de que eu vou receber uma ideia, uma visão dessas experiências que a gente faz de reflexão, ok? Sempre tem alguma coisa que eu não vi,
e vocês viram. Então vamos lá. Nosso assunto hoje é frase. A gente já conversou um pouquinho sobre frase. Lembram-se uma aula? Mas eu queria dar uma relembrada e uma exercitada. A gente conversou, por exemplo, que a frase ela é uma situação real. Ela é a expressão oral ou escrita de uma situação que a gente vive, uma situação vivida, cotidiana, ok? Por isso eu trouxe a imagem da sala de aula, da professora com os estudantes, considerando que essa é a nossa realidade, que a gente espera que logo, logo volte. Mas que elementos a gente pega na hora de construir uma frase olhando para essa imagem? Lembram-se? A gente pega informações sobre o que está acontecendo, qual é a situação, quando essa situação aconteceu, em que momento e quem está envolvido ou onde, né? Onde e quem está envolvido nessas situações. Então todas essas informações ali combinadas é que vão me dar uma frase mais ampla, mais completa. Posso fazer uma frase simples, lembra que a gente viu? A professora ensina a estudante, ok? Mas eu posso falar mais, como essa que a gente também viu na aula passada. Quando as aulas retornarem presencialmente à escola, os alunos poderão aprender junto com a ajuda da professora. Então olha quantas informações numa frase, ok? Lembra? Sentido completo, inicia com letra maiúscula, finaliza com ponto final, ok? Muito bem. Esses detalhes, então, esses elementos são para a gente exercitar, começar a fazer esse registro com cuidado. Por isso a gente já vai para uma atividade. Vamos lá? A atividade é, eu dou uma informação e você vai pensar numa frase. Pode ser uma só, tá? Ali tem, elabore frases, mas é uma situação só. Se você quiser elaborar uma frase, já está valendo. Imagine essa situação. Quem está envolvido é o Paulo, onde ele está é num prédio e o que acontece é um incêndio. Que frase você escreveria usando essas três informações? Vamos lá? Um tempinho para você copiar e já elaborar a frase.
Ok, conseguiu? Vamos olhar o que eu elaborei? Lembrem, eu mostro só uma possibilidade, você pode fazer a sua. Eu pensei na seguinte frase, ó. Paulo estava no prédio quando começou um incêndio. Eu coloquei quem, o que aconteceu e onde ele estava, ou onde aconteceu, certo? Então essa é uma possibilidade de frase. Gostaria que vocês estivessem aqui para eu ouvir. Devem ter saído muitas ideias originais aí, né? Dá para ampliar. Vamos para mais uma? Agora eu não estou dando nenhuma informação escrita. Agora a situação é a imagem. Observe a imagem, nós temos uma pessoa, ela está num lugar e ela está fazendo alguma coisa. Você vai pensar que frase você elaboraria para essa imagem, considerando o que está acontecendo, onde está acontecendo, quando está acontecendo e quem está na cena, quem está vivendo a situação, ok? Um tempinho para você observar a imagem e já escrever a sua frase. Vamos lá?
Mais uma vez, quero mostrar como eu pensei. Sintam-se à vontade para considerar de vocês, ok? Eu pensei assim, ó. Maria está estudando em casa, enquanto as escolas estão fechadas. Ok? Envolvi quem, envolvi onde, envolvi quando, enquanto as escolas estão fechadas, né? O que ela está fazendo, estudando, certo? Essas são possibilidades. Muito bem? Então vamos para frente. A nossa aula agora vai ampliar um pouquinho a ideia de frases, porque a gente vai pensar um pouco mais em alguns gêneros textuais, ok? Pensar na escrita e no pensamento estruturado pelo autor, para a gente compreender um texto quando lê. E eu trouxe especialmente um texto criado por essa pessoa aqui, ó, esse escritor, Bartolomeu Campos de Queiroz, certo? Essa pessoa, que já não está mais entre nós, essa pessoa era um escritor especialmente cuidadoso com uma escrita de prosa poética. É até interessante falar em prosa poética, né? Porque na literatura, prosa é essa forma de expressão, de comunicação comum, que a gente usa, mais usual. Essa que eu estou fazendo com vocês agora é uma prosa, né? Mas a poética tem todos aqueles elementos que a gente viu. É uma prosa que mistura um pouco de ritmo, um pouco de sensibilidade na escolha das palavras, de figura de linguagem. Ela tem todo um desenho diferente. E o Bartolomeu fazia isso. Esse escritor tinha essa habilidade maravilhosa de elaborar textos assim. Vamos conhecer um texto dele? E o texto dele se chama Mário. Eu vou ler o texto e depois a gente vai conversar sobre ele, ok? Acompanhem lá. Mário, o menino poeta, nasceu em fevereiro. E no seu nome, que era feito de mar e rio, moravam peixes que enfeitavam seus sonhos. Peixes do mar que dançavam canto de sereia. Peixes do rio que dormiam barulhos de cachoeira. Mário era feito de águas. No choro, água salgada. Mário descobriu o mar. Na sede, Mário alimentava o rio. Por ser água, Mário olhava o céu e as nuvens, as plantas e as aves. Por ser mar e rio, Mário era ar, por onde voam pássaros em som de vento. Perceberam o quanto de poesia tinha nessa narrativa, nessa história? Ele estava contando a história do Mário, mas ele estava contando a história do nome do Mário junto com a pessoa Mário. Né? Parece até que a gente conhece. Vamos entender então como é que ele usou as palavras aí? A primeira brincadeira tem a ver com o nome. Eu estou chamando de brincadeira porque vocês já vão entender. Olha só. Ele usa um comecinho do texto dele dizendo: Mário era feito de águas. Aí a gente olha para o nome, Mário. E aí a gente descobre mar. E aí a gente descobre água salgada. Aí a gente descobre rio, que é água doce. Então, Mário era feito de águas, água doce e água salgada, porque compunham o seu nome.
primeira parte poética dessa prosa. Belo, né? O que mais? Olha só. Aparece lá no texto a informação fevereiro e peixes. Vocês sabem qual é a relação dessas informações? É possível que o poeta tenha brincado com a ideia de signos. Não temos certeza, mas o mês de fevereiro tem a ver com o mês das águas de alguns signos relacionados à água. Aquário, peixes. E aí aparece essa informação ali. O menino poeta nasceu em fevereiro e no seu nome, que era feito de mar e rio, moravam peixes que enfeitavam seus sonhos. O que mais a gente tem no texto? Peixes do mar que dançavam canto de sereia. Dançavam canto de sereia. Olha ele relacionando com a ideia de folclore, com a ideia de magia, né? Toda aquela, sabe, que a gente sabe que tem a história das lendas da cultura do Brasil, né? As sereias são a marca. As lendas, né, contam da história do canto das sereias, que eram estonteantes e sedutores para os marinheiros, né? Então, os peixes do mar que dançavam canto de sereia. Peixes do rio que dormiam barulhos de cachoeira. Esses barulhos de cachoeira, quem já escutou aquele barulhinho de queda d'água? Aquele barulho que no texto do Bartolomeu era quase uma canção de ninar para os peixes. Peixes que dormiam, barulhos de cachoeira. Mário era feito de águas. No choro, água salgada. Nossa lágrima, né? Quem já provou a lágrima, quando ela escorre no cantinho da boca, ela tem esse gostinho de sal. Essa água salgada é que fazia o Mário descobrir o mar. Na sede, Mário alimentava o rio. Né? Então, quando ele bebia água, quando ele sentia sede e bebia água, ingeria água, era o rio do seu nome, o rio do Mário, as águas que ele precisava para sobreviver. Por ser água, Mário olhava o céu, as nuvens, as plantas e as aves. Por ser água, imagine a água do rio. Se a água do rio tivesse olhos, para onde ela olharia? Eu imaginei ela olhando para o céu, assim, como se a gente estivesse boiando sobre a água, né? Os mares também olham para o céu e conseguem enxergar as nuvens, as plantas e as aves, né? E por ser mar e rio, Mário também era ar. E aí a gente vai lá para um assunto de ciências. A água é composta de oxigênio, que é o elemento principal do nosso ar, o ar que a gente respira. E ele compõe a água. E o mar e o rio também, então, são ar. Mário era tudo isso na leitura do Bartolomeu. Não é lindo? Toda essa escrita, todo esse cuidado de brincadeira com o que o autor, né, o escritor fez, com um nome que parece tão comum, tão corriqueiro. Quem conhece algum Mário agora já começa a pensar diferente sobre essa palavra, né? Mar e rio. Eu achei lindo brincar com o nome dessa forma. E é esse o nosso assunto hoje. Depois de apreciar esse texto belíssimo do Bartolomeu, a gente vai falar sobre nomes. E para falar sobre nomes eu trouxe uma imagem. Essa imagem ela tem algumas informações. Ó. É um time e esse time está sendo convocado. Então o técnico, que é a pessoa que está isolada lá do grupo, chama: Ei, você? Cada um responde: Eu? Não, o João. Eu. Só 4 responderam. Um já não é, porque ele não é o João. Não, o João Carlos. Eu. Só 3 responderam agora. 2 não. Não, o João Carlos Monteiro Borges. Ah, então sou eu. Aí a pessoa se identificou. O que você acha que vai ser o assunto da nossa aula? Como esse jogador foi identificado? O que você percebeu? Vamos analisar pedaço por pedaço dessa história? Essa é uma história também, hein? Então a primeira ele convoca. Ei, você! Todos respondem. Eu. Porque estava sendo convocado, né? Não, o João. Eu. 4 se acharam o João ali. Não, o João Carlos. Daí 3. Eu. 2 já sabem que não são. Não, o João Carlos Monteiro Borges. Ah, então sou eu.
Então, o que que fez a diferença para essa pessoa ser identificada? Muito bem, o sobrenome. Estamos fazendo uma aula, então, que vai falar sobre nome. Sobrenome, né? Vamos falar dos sobrenomes, ok? Para falar dos sobrenomes, a gente precisa lembrar algumas informações que a gente já conhece. Só vamos aqui refrescar. Primeiro, o nome e o sobrenome identificam as pessoas, isto é, indicam quem é quem, ok? Nome e sobrenome serve para isso. Então, quando eu tenho um nome completo, João Carlos Monteiro Borges, eu tenho o nome e o sobrenome, certo? E o sobrenome vem da onde? Qual é a história, ou constituição, ou organização dos nomes com sobrenomes? O sobrenome de uma pessoa geralmente é formado pelo sobrenome da mãe e do pai. Há pessoas, porém, que usam ou só o sobrenome da mãe ou só o sobrenome do pai. Sim, é isso. O nosso sobrenome está relacionado à nossa hereditariedade, ou seja, aos nossos pais, os nossos familiares, né? É o nosso parentesco. Em geral, a gente tem o sobrenome do pai e da mãe, mas não é impossível encontrar só com o sobrenome da mãe ou só com o sobrenome do pai. No caso do nosso personagem, a gente tem João Carlos Monteiro Borges, com o Monteiro vindo do sobrenome da mãe, Ana Maria Monteiro, e o Borges vindo do sobrenome do pai, Antônio José Borges. Ok? É uma alusão, né? A gente está fazendo só um nome fictício para compreender, certo? Mas em geral é assim que acontece. Não é uma regra, mas é o comum de se encontrar por aí. Vamos registrar como síntese da nossa conversa até agora? Então vamos lá. Um tempinho, lembrem-se de colocar a data, se quem não pôs ainda, só para registrar essa informação sobre nome e sobrenome.
ok? Síntese registrada, nós agora vamos para uma atividade, ok? A atividade é bem simples, prática. Você pode até copiar de um documento se você quiser e até se você quiser deixar para fazer depois com calma. Aqui você precisa registrar o seu nome completo, o nome completo da sua mãe e o nome completo do seu pai. Quando a gente fala nome completo, a gente está falando em nome e sobrenome, ok? Então vamos lá, um tempinho para esse registro. Ok, mas será que sobrenomes sempre existiram? Será que eles têm, a gente sempre ouviu falar em sobrenomes nos nomes das pessoas? Então vamos conhecer um pouquinho da história dos sobrenomes. Acompanhe a leitura lá. Os sobrenomes representam a porção do nome de uma pessoa que está relacionada à sua ascendência, isto é, aos seus pais, avós ou bisavós. Todas as pessoas têm um sobrenome, porém nem sempre foi assim. Há centenas de anos, as pessoas eram conhecidas apenas por seus nomes. Os sobrenomes surgiram da necessidade de identificá-las com exatidão. Então, isso é bem importante a gente saber, porque antigamente as pessoas eram conhecidas como, por exemplo, eu sou a Fabiola, mas era a Fabiola filha da Almira, a Fabiola filha do Mário, entendeu? Então não tinha um sobrenome, elas eram conhecidas por quem eram os seus ascendentes, os seus pais, avós. Então era sempre com essa identificação. Então isso fez a necessidade de dizer, mas espera aí, qual Fabiola, qual Mário, né? De qual Almira, de qual família? Então foi sempre precisando fazer, aproximar mais para identificar melhor. Então inicialmente os nomes tinham a ver, os sobrenomes tinham a ver com o lugar onde as pessoas residiam. Olha que curioso,
Os nossos nomes, eles são, a grande maioria, de origem de Portugal, mas tem muitos também que vêm da Espanha, ou enfim, né, desses países que colonizaram nas imediações e que mesmo colonizaram o Brasil. Então os nomes vêm com essa história, uma história já desses países, dos colonizadores. Mas olha que curioso, o nome Rocha, por exemplo, sobrenome Rocha, Ribeiro, Silva, Costa, esses têm a ver com localização geográfica. Então se aquela família morava perto de Rochedos, é possível que o nome dela tenha ficado Rocha em função da posição geográfica de onde residiam. Ah, é a família lá das Rochas. A mesma coisa acontece com o Ribeiro, próximo de um riacho, aqueles perto da floresta, da selva, o nome foi simplificando para Silva, e Costa, os que moravam perto da praia, do litoral, né, perto da costa marítima. Então, curiosamente, os nomes têm essa história. Também pode ser uma relação de parentesco, não sabia exatamente, não tinha um nome ainda definido, mas era o filho. Ah, a Fabíola, para mulher não, né, porque era só para homem, mas, por exemplo, o André filho, né, ou o André neto, porque era o mesmo nome do pai, o mesmo nome do avô, ou era daquela família, né, então, esses nomes vieram relacionados a essa informação. Eu achei tudo isso bem curioso num material que tem num site, vocês podem procurar com esse título, ó. É um site que tem uma pesquisa sobre os 50 sobrenomes mais comuns do Brasil, a origem dos 50 sobrenomes. Se você digitar lá na internet a origem dos 50 sobrenomes mais comuns, você vai encontrar essa informação e vai que você acha o seu. É bem curioso, você vai gostar de pesquisar, vai lá dar uma olhadinha. Ainda falando sobre nomes e sobrenomes, observem bem o detalhe dessas letras coloridas nesses nomes aqui, ó. Nós temos diferentes nomes, concordam? Vocês têm que concordar, sabe por quê? Porque a gente já falou que os nomes dos objetos também são considerados nomes, são substantivos. Nomes de pessoas, nomes de objetos, nomes de plantas, né? Todos os seres têm nomes. Então essas palavras ali representam nomes. Todas as palavras cuja inicial está em azul, reparem, essa inicial está com letra maiúscula. Todas cuja inicial está em verde, prestem atenção, está com letra minúscula. Confere? Então, o que será que diferencia esse cuidado, essa escrita? Por que será que algumas palavras eu uso maiúscula, lembram das maiúsculas, a caixa alta? E outras eu uso a minúscula, a letra script de imprensa, né? Nas letras de imprensa. O que faz essa diferença? Vamos pensar sobre isso? Para pensar sobre isso, eu trouxe essas duas palavras, ó. O que será que explica eu dizer Carvalho, escrever, né? Porque na fala não aparece a letra maiúscula, mas na escrita, o que faz diferença escrever Carvalho com letra maiúscula e Carvalho com letra minúscula? Por que eu uso essa diferença? Então analisem. Aqui eu tenho uma árvore que se chama carvalho. Essa árvore que se chama carvalho tem a madeira dela muito usada para fazer barris, né? Barris de conservação de vinhos, né? Tem toda uma história para fazer de uso dessa madeira, mas ela também é usada para diversas coisas. Não é uma madeira do nosso país, né? Originária do Brasil, ela é de outro país. Mas ela é uma espécie de árvore. E existe uma só no mundo? Não. Ela é um grupo de árvores com essas características se chama carvalho. Ela nomeia então o ser dentro de um grupo, né? Aquele grupo todo recebe esse nome. Diferente de Carvalho no sobrenome. Aqui eu trouxe o artista, Denis Carvalho. Ele é filho da Djanira Carvalho e do Erasmo de Carvalho. Os dois nomes dessas pessoas, olha só, também estão com letra maiúscula. Então esse é o nome próprio dele, é o nome que designa ele especificamente. Então usamos a letra inicial maiúscula para escrever nomes de seres individuais, específicos, quando eu quero particularizar eles dentro de um grupo. Então não era qualquer um, era o Denis Carvalho, né? Era o João Carlos Borges, né? Quando eu especifico, quando eu particularizo dentro de um grupo, ok? Muito bem, vamos para mais um exemplo, olhem só. A gente tem o exemplo agora do globo terrestre,
Mas eu não peguei todos os lugares do globo terrestre, eu peguei especialmente o continente americano. Toda essa parte verdinha que você vê aí diz respeito ao continente americano. Esse é o todo, ok? Reparem que a palavra continente, porque é o nome desse espaço, está em maiúscula, mas americano não está, ok? Muito bem. Aí eu coloquei, eu vou mostrar para vocês, que tem partes particulares, específicas desse continente, que são nomes próprios daquelas partes, como por exemplo, a América do Norte, que é aquela parte de cima do continente. Quando a gente fala cima é estranho, né? Porque olhando dessa perspectiva, desse ponto de vista aqui que a gente está sobre o globo, né? É a parte superior ali. A parte sul, central, a professora pulou uma, né? Tem aqui, tá no meio, ó, central, é a América Central, e a sul, que fica aí na parte inferior desse globo, desse desenho que a professora está mostrando, que é a América do Sul. Preste atenção como para identificar cada indivíduo ali, cada nome dessas Américas, eu usei a letra maiúscula. O mesmo acontece se eu estiver num grupo de pessoas, olha lá, ó, uma turma de pessoas, de mulheres. Eu já sei que tem mulheres, eu sei que são estudantes, mas eu preciso individualizar. Então eu tenho a Maria com letra maiúscula, a Teresa com letra maiúscula e a Conceição com letra maiúscula. Então, quando eu uso o nome do grupo, pessoas, estudantes, mulheres, eu não preciso me preocupar com a maiúscula. Mas quando eu especifico aquela pessoa, a Maria, aquela Teresa, aquela Conceição, aí ela é determinada na escrita pela letra maiúscula. Por isso se chama nome próprio, ok? Individualiza. Meus amores, a aula está chegando ao fim, estamos encerrando. E para a gente finalizar, eu trouxe para vocês mais uma reflexão sobre pontos de vista. Deem uma olhada aqui, ó. A gente tem essa imagem, que é o que é mesmo? Uma árvore. Que curioso, com a copa bem verde, com a raiz ali bem presa na terra. Será? Ou será que era uma árvore assim, num campo bem gramado, e que tinha suas folhas ainda douradas, mais amareladas? Tudo depende de onde a gente olha, da nossa perspectiva e de como a gente quer ver as coisas. Fiquem com essa reflexão e a gente conversa na próxima aula.